Olá, alunos! Na aula de hoje, irei falar sobre mitose e meiose, gametogênese, replicação, transcrição e... Recapitulando, o DNA é uma dupla hélice formada por açúcares, fosfato e a ligação de bases nitrogenadas, sendo que a adenina e a timina se ligam em DNA, a adenina e uracila se ligam em RNA. O RNA é uma fita simples de DNA. Temos a ligação também da guanina com a citosina. A replicação do DNA, ela ocorre dessa forma. Primeiro, as enzimas que catalisam a essas reações químicas, ela acelera esse processo. Primeiro, a topoisomerase. Essa enzima, ela desenrola a dupla hélice, como se fosse desenrolar uma corda. Depois temos a enzima licase, que ela quebra essas ligações das bases nitrogenadas, como se estivesse abrindo um zíper. E a primase, ela vai colocando novas bases nitrogenadas nas fitas que vão abrindo para formar uma dupla hélice. E o DNA polimerase, essas enzimas fazem as ligações dessas bases nitrogenadas para formar essa duplicação do DNA. Chegando na transcrição, o DNA ele é transcrito em RNA, uma fita dupla de DNA. Dessa forma, as bases nitrogenadas que são colocadas nesse RNA são aquelas que fazem ligações com o DNA que ele está transcrevendo. Por exemplo, a adenosina, ela vai transcrever em vez de timina, como é o RNA, ela vai transcrever em uracila. Mesma coisa, a guanina vai transcrever em citosina, para a formação dessa fita de RNA. Essa fita de RNA, ela sai do núcleo celular, se encaminha para o citoplasma, lá próximo ao ribossomo, que fica presente no retículo endoplasmático rugoso. Esse ribossomo, ele é que vai produzir a proteína. Primeiro temos dois tipos de RNA, temos o RNA mensageiro, que ele está vindo do núcleo com as bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas chamamos de códon, que é o que vai codificar a proteína. O RNA transportador, ele traz os aminoácidos, aquelas proteínas que vocês ingeriram, foi digerida no intestino, no estômago, passou pelo intestino e vai chegar nas células. Chegando nas células, em forma de aminoácido, por causa da quebra da proteína. Esses aminoácidos são transportados pelo RNA transportador até o ribossomo. Quando eles vão chegando nesse ribossomo, o códon, as 3 bases nitrogenadas, vão codificar esse aminoácido para eles formarem a cadeia polipeptídica, que é a proteína. Então, são codificados e vão formando a cadeia polipeptídica. Cada ligação de aminoácidos vão formar um tipo de proteína. E essas proteínas vão formar as estruturas das nossas células, do nosso corpo. Chegando em cromatina e cromossomos, elas são compostas por DNA, a diferença é o estado que se encontram e diferentes fases. A cromatina ela é enrolada, ela é longa, um filamento de DNA durante a interfase. Já a cromatina ela é mais condensada. A diferença está no ciclo celular. A cromatina está presente na interfase, quando o material do DNA não está realizando não vai fazer a divisão celular, então ela não
se condensa completamente para formar o cromossomo. O cromossomo ele só aparece quando vai ocorrer a divisão celular. A cromatina não, a cromatina quando está em intérfase, quando não está ocorrendo a divisão celular. O núcleo celular. No nucleolo está presente a cromatina e os RNAs, que são feitos na transcrição. Nesse núcleo eles são mais visíveis por causa do nanômetro dele. E nesse núcleo está presente também a carioteca, os poros e próximo dele, do lado de fora, temos o retículo endoplasmático granular ou rugoso. E nele está presente os ribossomos, o qual é realizado a tradução. Os cromossomos, só recapitulando, ele tem sequências de bases nitrogenadas, que chamamos de genes, que vão codificar em proteína que vai formar as estruturas do nosso corpo. Ele vai formar essas características, que é a cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento. O cabelo é feito de proteína, nossas hemácias também. O cromossomo, que é composto por DNA, e o DNA tem várias bases, são formadas por genes. Cada gene é formado por bases nitrogenadas, que vão codificar as proteínas para formar essas estruturas do corpo. Temos os cromossomos pares e individuais. As células haploides, ela possuem apenas um cromossomo, é do pai ou da mãe. Já as células diploide possuem os cromossomos homólogos, que é tanto do pai e da mãe na mesma célula. Essas células haploides, na célula humana, elas são representadas por 23 cromossomos. Já as demais células, quando ocorre a formação do zigoto, a fecundação, a formação do zigoto, as demais células do corpo todas vão possuir, as células somáticas, vão possuir os cromossomos homólogos. São os cromossomos pares. Então, o genoma humano, ele é composto por 46 cromossomos. Aqui a gente só tem 23 porque é uma célula diploide. As células são os gametas. Células haploides, que são os gametas, os espermatozoide ou óvulo. E eles possuem 23 cromossomos. E por que esses cromossomos eles não têm apenas uma cromatídea, que eu vou passar para vocês. Elas estão duplicadas, todos estão duplicados, porque o cromossomo ele só aparece quando vai ocorrer a divisão celular. Antes de ocorrer a divisão celular, o material genético tem que estar duplicado. Então, por isso que normalmente a gente só vê o genoma humano duplicado, com suas cromatídeas, seus cromossomos duplicados. Aqui, os cromossomos duplicados, chamamos de cromatídeas irmãs. Tem as demais estruturas, temos o braço curto, o braço longo e os telômeros. A importância dos telômeros, quando ocorrem várias divisões, esses telômeros vão diminuindo de tamanho. Quando eles diminuem de tamanho, é porque está ocorrendo o envelhecimento da célula. Tá? Então, a gente envelhece, a gente acaba envelhecendo, as nossas células acabam morrendo porque esses telômeros vão diminuindo a cada divisão celular. Diferenciação entre mitose e meiose. Os cromossomos aqui, as primeiras células, a gente pode representar o vermelho e azul, que são as células homólogas, tá? É o do pai e o da mãe. Quando ocorre a duplicação, a gente vê as duas cromatídeas unidas pelo o centrômero. Não tinha ali a imagem, mas elas são unidas pelo centrômero. Todos os cromossomos possuem centrômeros e há apenas um centrômero ligando esse DNA duplicado, que são as duas cromatídeas. E
a diferença entre a mitose e a meiose, que a mitose ela já vai diretamente, ocorre a divisão celular, e cada célula do pai e da mãe duplicada, cada uma vai para um lado. Tá? Então, vão ser células filhas idênticas, porque o material duplicado foi para um lado e o outro duplicado para o outro lado. O que ocorre na meiose é a troca de material. Então, há o crossing over. Há umas partes do DNA que são trocadas entre elas. Vocês podem ver a coloração diferenciada entre os cromossomos duplicados homólogos que estão um do lado do outro. Então, ocorre a troca de material genético entre esses cromossomos e ocorre, então, a divisão em duas células. Só que ela não para nessas duas células. A meiose ocorre nas células gaméticas, em gametogênese, para a formação dos gametas, o espermatozoide e o óvulo. Então, ela não vai ficar com 46 cromossomos, que cada célula aqui, que vai ter 2 cromossomos homólogos, do pai e da mãe, é um total de 46. Na meiose, ela precisa dividir mais uma vez, uma redução. Então, ela vai formar um total de 4 células haploides, porque em vez de ela ter o cromossomo do pai e da mãe juntos, ela vai ter apenas vai ter 2 em cada célula. Então, vai ter um total de 23 cromossomos em meiose. Na mitose, que só são 2 células, é um total de 46, que a mitose ocorre nas células somáticas. Ciclo celular. No ciclo celular, temos a mitose e a intérfase. A intérfase é composta pelas fases G1, S e G2. E depois ocorre a divisão celular, que ocorre na mitose. Na fase G1, ocorre o crescimento da célula, ao ponto de checagem também. Na fase S, ocorre a replicação do DNA. E na G2, na fase G2, a célula se prepara para divisão. A mitose é a constante multiplicação para repor as células que morrem, ocorre apoptose. Elas não ocorrem em neurônios, hemácia e células musculares, não ocorre a divisão nelas. Por isso que ocorre derrame, problema nas células cardiovasculares do coração. A gente acaba tendo esses problemas porque elas não se recompõem. As hemácias também, porque elas não têm núcleo, elas não possuem núcleos. A célula mãe origina 2 células filhas, como eu tinha mostrado para vocês. A reprodução assexuada, unicelulares, porque vão gerar 2 células filhas idênticas, não vai ter troca de material, como na meiose. Ela serve para o crescimento do organismo multicelulares. A reprodução assexuada em seres unicelulares, por exemplo, bactérias, e crescimento do organismo multicelulares, por exemplo, como os seres humanos, ou os vertebrados em geral. Elas são as células somáticas, estão presentes nas células somáticas, no qual ocorre a regeneração dos tecidos. A função da mitose, então, é essa regeneração dos tecidos, também cicatrização, formação de gametas em vegetais, divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Começando, então, a intérfase, a duração da fase G1 é 9 horas, S 10 horas, por causa da multiplicação do DNA, e a G2 4 horas e 5 minutos. Então, a célula diploide, tá com cromossomo homólogos do pai e da mãe. E temos o centríolo também. Já na fase S, ocorre a duplicação
tanto do centríolo como dos cromossomos homólogos. E dos centríolos também, dos centríolos e da duplicação dos cromossomos homólogos, pai e da mãe. Já na fase G2, é o início da separação dos centríolos. Entrando então na mitose, temos a primeira fase, prófase, que é a formação do fuso acromático e a condensação dos cromossomos. Então, os cromossomos eles não estavam condensados totalmente, né? Na fase da intérfase era a cromatina. E formação do cromossomo e também do fuso acromático, fibras do fuso. Podemos chamar as fibras do fuso dos centríolos, que eles formam esses fusos. Na metáfase, a ligação dos cromossomos com esse fuso, como se fossem linhas. Já na anáfase, ocorre a separação desses cromossomos, porque cada cromossomo homólogo duplicado, cada duplicação desses cromossomos vai para um lado e o outro vai para o outro polo da célula, tá? Eles estavam então na parte equatorial da célula, no centro, e esses fusos do centríolo vão puxar cada cromossomo homólogo para um polo da célula. Na telófase, às vezes a gente divide telófase com citocinese, ou eles podem estar na mesma fase. Ocorre então a divisão da célula. Duas células diploides, como ocorreu a duplicação do material, vão formar duas células diploides idênticas à primeira célula. Esse processo da mitose ocorre em 30 minutos. Umas imagens verdadeiras da divisão celular. Entrando agora na meiose, a meiose é a formação de gametas em animais, formação de esporos em vegetais, divisão celular, que ocorre a formação de gametas, redução do número de cromossomos pela metade. Tá? Em vez de ser 46 cromossomos nas células somáticas, como é nas células somáticas, se a meiose ocorre nas células gaméticas dos animais, tem que haver então a redução, que é em 23 cromossomos. Uma célula mãe diploide origina 4 células haploides e a meiose ocorre em 2 etapas. Tem a meiose 1, que é a etapa reducional. O número de cromossomo é reduzido pela metade. A duplicação do DNA e dos cromossomos formando as cromatídeas. Prófase 1. Essa fase é bem longa. O início dela, quando já é formado na intérfase a duplicação dos centríolos, a duplicação do material genético, na leptóteno, a separação desses centríolos. No zigóteno, a formação do fuso agromático, as fibras dos fusos, né? E o emparelhamento dos cromossomos. O que ocorre, então, no zigóteno? Os cromossomos irmãos são emparelhados, eles vão para a parte equatorial da célula. Só retornando. Quando vai ocorrer a duplicação do DNA, o núcleo, a carioteca no núcleo, elas são quebradas, elas são desassociadas. Então, os cromossomos duplicados, eles vão para a parte equatorial da célula. Como não temos mais a carioteca formando o núcleo,
elas vão para o citoplasma e na região equatorial da célula, que ocorre então a duplicação do material genético, do material genético, já antes de entrarmos na meiose, a duplicação dos centríolos, e no zigóteno ocorre a formação dessas fibras do fuso, chamamos de fuso acromático. Já no paquíteno, as células assim empalheiram, elas ficam emparelhadas no centro equatorial e elas ficam próximas, um cromossomo fica próximo do outro, porque no diplóteno vai ocorrer a quiasma, tá? Que as células embaixo, mais abaixo dos cromossomos, a parte mais inferior dos cromossomos, vai ocorrer as partes mais exteriores, como vocês podem ver aqui, dos cromossomos homólogos que estão próximos, eles vão formar na diacinese o processo de crossing over, que vai trocar esse material genético. Como vocês podem ver aqui, crossing over é a recombinação dos cromossomos. Ocorre na parte que chamamos de quiasma, na parte inferior do cromossomo, mais externo, né? Quando eles são alinhados, eles fazem essa troca de material. Na metáfase 1, ocorre a terminação desse crossing over. Na anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Então, a fibra do fuso do centríolo vão separar as células homólogas, tá? Não a duplicação no material genético, mas as células, isso mesmo. Eles vão separar os cromossomos homólogos, não como ocorre lá na mitose, que separa as duplicações. Vão separar os cromossomos homólogos. Como já ocorreu o crossing over, a recombinação no material genético, então todas as células vão estar com a mistura dos dois cromossomos do pai e da mãe. Na telófase e na citocinese, ocorre então a divisão do citoplasma da célula, tá? Então, somem os cromossomos, fusos dos centríolos, e forma novamente a carioteca do núcleo e o nucleolo. A meiose 2 é a etapa equacional, que ocorre o número dos cromossomos das células que se dividem e mantém-se o mesmo nas células que se formam. É semelhante à mitose, a formação das células haploide a partir de outra haploide, chamamos de ADN. Os cromossomos irmãos se encaminham para os polos diferentes. Prófase 1, duplicação dos centríolos. Antes de ocorrer, a prófase 1, ocorre a duplicação dos centríolos e a condensação dos cromossomos. Na metáfase 2, os cromossomos ligam às fibras do fuso dos centríolos, que serão puxados cada duplicação do seu material genético será puxado para um lado, um polo, e o outro para o outro polo da célula. Ocorre nas duas células. Então, na anáfase 2, ocorre a separação desses cromossomos irmãos, que são a duplicação do material genético. E na telófase e na citocinese, ocorre a divisão do citoplasma. Então, no total, a meiose forma 4 células haploides com 23 cromossomos cada célula, não 46 como na mitose.
Vamos entrar agora relembrando as células sexuais humanas. Elas são haploides, porque cada uma possui 23 cromossomos. Já as células diploides, que são as células somáticas demais do nosso corpo, possuem um total de 46 cromossomos, representamos por 2N. Aqui o genoma humano, com material genético duplicado, que vemos 2 cromatídeos. No cromossomo 23, cada cromossomo, todo o genoma humano, o cromossomo 23, quando é XX é porque o indivíduo é mulher. Quando é XY, o indivíduo é homem. O espermatozoide, ele é composto por uma cabeça e uma cauda. A cabeça e a acrosoma, essa parte mais exterior, e temos, a cabeça é composta pelo núcleo e o acrosoma. Neles contém enzimas digestivas, elimina as células que revestem o óvulo. É localizado no núcleo da célula. Temos também a cauda. A cauda possui um flagelo e ele serve para locomoção. É composto por microtúbulos e mitocôndrias. A mitocôndrias produz energia e deslocamento dos espermatozoides. Então, se a mitocôndria, quando for ocorrer a produção, a fecundação, a cauda ela não entra no óvulo. Então, os mitocôndrias que a gente recebe é da mãe, porque o do pai foi eliminado com a cauda. O óvulo, ela possui a zona pelúcida. Temos o citoplasma, né? Temos o núcleo, a célula, o corpo polar primário. Temos a zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteína, que impede que o espermatozoide de uma outra espécie fecunde. Já a corona radiata, ela tem de 2 a 3 camadas de células foliculares e ela fornece proteína para a célula. É presente durante o processo da ovulação, pode desaparecer durante o processo de fertilização. Gametogênese, espermatogênese, que a gente vai chamar aqui. Espermatogênese, vou voltar aqui, é o processo da mitose para a formação de várias espermatozoides. Quando ocorre a meiose ocorre aqui mais inferior, no período de crescimento. No período germinativo ocorre mitose, tá? Sempre o mesmo material genético, que forma 2 células filha, com o mesmo material genético. Já no período de crescimento, sem divisão celular, a célula ocorre então espermatócitos com 2 N's. Vai ocorrer na meiose, ele vai formar as 2 células haploides. E período de maturação, onde está presente essas 2 células haploides, ele vai dividir novamente, formando então, no período de diferenciação, formando os espermatozoides. Já na ovogênese, temos o período de germinação, que ocorre várias mitoses. Lá no período de crescimento, não ocorre divisão celular, temos o ovócito com 2 N, tem a meiose 1. E já no período de maturação, temos ovócitos 2, cromossomos duplicados, e o primeiro lóbulo polar, cromossomo duplicado. Então, é eliminado e o ovócito 2 prossegue. Esse óvulo, na meiose 2, ele só se completa se ocorrer a fecundação.
tá? Então, aqui na fecundação, o espermatozoide consegue passar pelas células foliculares, entrar. O primeiro que conseguir entrar, ele vai liberar seu material genético com 23 cromossomos. Vocês podem perceber que o óvulo ele tá com 2 N's, ele tá com um total de 46 cromossomos, porque ele parou o processo de mitose, então ele não tinha prosseguido. Ele prossegue agora que vai ocorrer a fecundação. Então ele vai liberar o núcleo do óvulo, aquele corpúsculo. Ele vai liberar então um N, e vai permanecer um N só, que é a célula haploide, para ocorrer a fecundação, porque para dar um total de 46 cromossomos. Aqui que ocorre, como ocorre a fecundação, o espermatozoide passa pela vagina, no colo do útero. Vários cromossomos morrem durante esse processo e o espermatozoide precisa chegar lá na tuba uterina, onde o óvulo vai ocorrer. O óvulo é liberado do ovário. Ele prossegue pela tuba uterina. O espermatozoide encontra, o primeiro que entrar consegue fecundar. Ocorre a fecundação, ocorre várias clivagens, forma a multiplicação das células, até formar uma mórula, uma bástula. Depois ocorre a gastrulação. A célula, então, ela consegue fixar no útero. Chamamos de nidação. Se ela não ocorrer a fecundação, ocorre então a menstruação, porque ela não conseguiu se fixar o útero. Então, concluindo que o espermatozoide e o óvulo são 23 N's, formam o óvulo, que é o zigoto, e vão formar várias células, e essas células, como se diferenciar, vai formar vários tecidos. Isso aí, gente. Ficando por aqui sobre a aula. Qualquer comigo. Até mais. Tchau, tchau.